Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Eu sou grata ao Senhor por esse dia maravilhoso, por esse tempo precioso que o Senhor nos concede, para junto cultuarmos a Deus e sermos alimentados, nutridos pela palavra do Senhor. Eu sou muito grata a cada um de vocês que está aqui nessa noite. Vocês podem se sentar. Nós estamos no momento de pandemia. Hoje é um dia útil. Em muitos lugares choveu bastante hoje. Muitos de vocês vieram direto do trabalho, não é? Outros deixaram os filhos com a sogra, com a mãe, deixaram outros afazeres e escolheram estar aqui aprendendo do Senhor. Eu não tenho absolutamente nada para oferecer para vocês, meus irmãos. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem. O Senhor tem uma palavra de encorajamento e ânimo para a sua vida nesta noite. Amém? Eu quero agradecer o ministério dessa igreja também, pela confiança a mim depositada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e recebam o meu amor e o meu respeito, todos os irmãos do ministério. Convido vocês a juntos fazermos uma leitura da palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13, 14 e 15. Palavras de Jesus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Glória a Deus por sua palavra. Quando eu recebi o tema desta escola bíblica, eu me lembrei de Paulo em Atenas, falando sobre o Deus desconhecido, o Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens. Durante toda essa semana, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. O Deus que habita em mim e em você. O Deus que está construindo em nós um santuário onde o nome de Cristo será honrado. Hoje, especificamente, a minha parte é falar sobre o tema a natureza do Espírito Santo. Eu tenho consciência da minha limitação, da minha incapacidade, da minha falta de conhecimento teológico, mas eu estou aqui debaixo da ousadia e do encorajamento desse Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem. Quando falamos sobre natureza, nós falamos sobre o conjunto de características particulares. Falamos de caráter, de índole. Falamos sobre o que é que faz aquela pessoa ser quem ela é. E a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo não é uma influência, não é uma força,
nenhuma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma pessoa com corpo como o nosso, não uma pessoa de carne e osso como o nosso, mas uma pessoa com pensamentos, sentimentos e vontade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E quando nós falamos a terceira pessoa da Trindade, não significa, em hipótese alguma, que ele é inferior à segunda pessoa, que é Jesus, e nem inferior à primeira pessoa, que é Deus Pai. Eles juntos formam a Trindade. E eles possuem a mesma essência e a mesma natureza. Eles possuem a mesma autoridade, o mesmo poder e merecem o nosso culto e a nossa adoração. Que atributos que fazem a gente entender, que estão descritos na Bíblia, e que fazem a gente perceber o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Isso foi falado ontem na nossa aula. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo clama, o Espírito Santo intercede. Sabe aquele momento que nós ajoelhamos, que a dor é tão grande e nós não conseguimos pronunciar nenhuma palavra? Neste momento, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele é aquele que intercede. O Espírito Santo nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou. É um atributo dele. O Espírito Santo nos ensina sobre Jesus. O Espírito Santo tem ciúme. São atributos que nos fazem reconhecer no Espírito Santo uma pessoa. E da mesma forma que o Espírito Santo tem atributos e qualidades que o definem como pessoa, ele também tem atributos que o qualificam como Deus. São atributos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham juntos, por serem da mesma essência e da mesma natureza. Um atributo do Espírito Santo, como sendo Deus. O Espírito Santo é onipresente. O salmista já dizia lá no Salmo 139, para onde me irei do teu Espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Não existe espaço, nem lugar, onde Deus não esteja. E da mesma forma, o Espírito Santo possui esse atributo compartilhado por Deus e por Jesus, que é a onipresença. Outro atributo que nos fazem reconhecer no Espírito Santo Deus é a onisciência. Ele tem ciência de todas as coisas. Deus tem pleno conhecimento de tudo, do passado, do presente e do futuro. Não existe coisa que Deus não saiba. Não existe nada que seja desconhecido para Deus. Todas as coisas Deus conhece profundamente. E lá em 1 Coríntios 2, diz o que sobre o Espírito Santo? O Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. O Espírito também, assim como Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo também tem ciência e tem pleno conhecimento de todas as coisas. O terceiro atributo é a onipotência. Deus é poder na sua essência.
Nele está o poder ilimitado, pleno e eterno. Deus tem poder sobre todos e sobre todas as coisas. Isso ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã e sempre. Dele é o poder. E Jesus diz o que sobre o Espírito Santo? Lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. O próprio Jesus mostrando que o Espírito Santo compartilha desse mesmo atributo. O Espírito Santo é onipotente. Outra questão que qualifica o Espírito Santo como sendo Deus são as obras que ele faz. Porque são obras que só Deus pode fazer. Primeiro, ele convence. Ele convence do pecado. Nenhum homem teria consciência do seu pecado. E nem jamais se arrependeria se não for o Espírito Santo. O Espírito Santo regenera. Nós nascemos em pecado. E nós mesmos não podemos mudar esse fato. Só o Espírito Santo que transforma esse velho homem na nova criatura, nascida em Deus para as boas obras. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo sela o crente. Ele nos marca como propriedade exclusiva de Deus. Obrigada, irmão. O Espírito Santo nos sela como propriedade de Deus. Fazemos parte da família de Deus, como filhos, e fazemos parte também da sua herança. Glória a Deus por essa obra maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia, é a certeza de que aquele que começou a boa obra irá concluí-la até o último dia. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo dá dons. Ele capacita, ele habilita para o serviço do reino. Ele distribui os dons, os talentos, as habilidades, segundo a sua soberana vocação. Eu costumo dizer que Deus deu dons para você, Nice, para você, Marta, para você, irmão que está sentado lá no final da igreja. Deus deu dons para você, Luizinho. Dons que servem para suprir o que falta na minha vida. E Deus também me dá dons. Dons que servem, uma vez utilizados, servem para suprir o que falta na sua vida. E dessa forma que a igreja vai sendo edificada. É dessa forma que a igreja cresce. É dessa forma que a igreja é fundamentada como corpo de Cristo. Quando os dons são usados para sustentar, para levantar, para suprir a necessidade uns dos outros. E é o Espírito Santo quem faz isso. O Espírito Santo dá poder para testemunhar. A obra de Deus não é feita na força do braço. A obra de Deus não é feita pelo volume do meu microfone. A obra de Deus não é feita pela quantidade de likes e curtidas
na minha live. A obra de Deus é feita no poder, na ousadia e na virtude do Espírito Santo. São obras do Espírito Santo. E são obras que só Deus pode fazer. São qualidades, atributos compartilhados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, não acontece nada. Não é, Miro? Sem o Espírito Santo não existe conversão. Sem o Espírito Santo não existe arrependimento de pecado. Sem o Espírito Santo não vivemos em santidade. Sem o Espírito Santo não existe a fé, a esperança, o amor. Sem o Espírito Santo não somos capazes. Sem o Espírito Santo a igreja não cresce. Sem o Espírito Santo a igreja é apenas um ajuntamento. Porque é o Espírito Santo que opera tudo em todos. O Espírito Santo é Deus se movimentando, é Deus agindo, é Deus fazendo em nós, por nós e através de nós. Glória a Jesus! O Espírito Santo aparece na criação dos mundos. O Espírito Santo aparece na história da raça humana. O Espírito Santo aparece de Gênesis a Apocalipse na Bíblia Sagrada. No Gênesis, o Espírito Santo aparece presente sobre o vazio e sobre o caos, Maurinho, criando, fecundando todas as coisas, fazendo todas as coisas, significando que o caos não é limite para o poder de Deus. Pelo contrário, o caos significa a proporção do poder de Deus em ação. Glória a Deus. Nos profetas do Antigo Testamento, o Espírito Santo é a voz de Deus, denunciando o pecado, a desobediência e a injustiça. O Espírito Santo foi quem encarnou o Verbo no ventre de Maria. Aleluia! Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem ungiu Jesus para anunciar o reino, apregoar liberdade aos cativos, curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Nos Atos dos Apóstolos, lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é aquele que foi derramado sobre todos os que estavam presentes, e todos foram cheios de ousadia, poder e autoridade de Deus. E todos juntos chacoalharam o mundo daquela época. E Hebreus diz que eram homens e mulheres que o mundo não era digno deles. No Novo Testamento, o Espírito Santo é o Paracleto, é o advogado, é o que anda do nosso lado, nos ensinando, nos encorajando, nos corrigindo, nos consolando. E além de Ele caminhar do nosso lado, Ele habita dentro de nós e trabalha incansavelmente para imprimir o caráter de Cristo em cada um de nós. Glória a Deus. No Apocalipse, o Espírito Santo é o que fala às igrejas. É o que diz: vem, vem, vem beber da fonte.
E é aquele que está embelezando, adornando a noiva para o encontro com o noivo. O Espírito Santo aparece em toda a história, em todo o tempo, no passado, no presente e no futuro, agindo, fazendo, trabalhando e operando. Então, o Espírito Santo é a confirmação que Deus vem. Deus vem em nosso encontro. Ele veio pessoalmente em Jesus e vem hoje pelo Espírito Santo. Ele dá continuidade à obra de Jesus, ele aponta Jesus, ele imprime Jesus em nós e ele nos dá a certeza de que estaremos seguros até aquele dia. Que esse Espírito, que é o professor, que ensina de forma eficiente, eficaz e sobrenatural, que ele aplique no seu coração, minha irmã e meu irmão, a certeza de que você não está sozinho, você não é mais órfão, mas você está sendo acompanhado, suprido, capacitado, santificado, encorajado, consolado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito do eterno, pelo Espírito do Cristo. Se você acha que você não é capaz, se você acha que não vai conseguir, clame por Ele, busque Ele, peça socorro a Ele, que Ele vem ao nosso encontro e que Ele vem nos ajudar, que Ele vem nos encorajar. Que esse Espírito aplique essa verdade no seu coração. E assim nós seguimos, queridos irmãos, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Amém. Muito obrigada.